meu amigo vascaíno, falei, não falei na parte da manhã? Falei publicamente. Agora a imprensa divulgou. Descobriram a roda, descobriram o fogo. Laureano está falando aqui uma semana. 3 jogadores apalavrados para 2026. A verdade prevalecendo, porque aqui é sem maquiagem e é sem sacanagem. A gente vai falar sobre essa novidade porque realmente há uma mudança de filosofia estabelecida aí pelo Admar Lopes, que está implementando uma filosofia europeia no departamento de futebol do Gigante da Colina. E se ninguém atrapalhar, vai ser um 2026 bonito. Olha, e tem novidade boa. Lembra daquela situação do empréstimo que o Vasco solicitou junto à Crefisa, que pode atrelar a SAF vascaína, a Leila e o senhor Lamáquia? Meu amigo, a gente tem um parecer para passar para você. Uma novidade, acabou de sair, martelo batido, acabou de sair oficialmente. A gente sabe que nos bastidores do Vasco da Gama, muita gente torcendo contra, tem conselheiro que está trabalhando contra, e canal de YouTube também, para que a situação da recuperação judicial seja impugnada. A gente vai falar muito sobre isso aqui, perfeito, na live das 21h30, mas vamos dar uma pincelada agora. E novidades, em Vasco e Fortaleza. Reviravolta. Tem jogador aí que foi poupado. Bora lá, se inscreva no nosso canal. Tá faltando o quê para você se inscrever no nosso canal? Venha fazer parte da nossa família. Meus amigos, Vasco da Gama e Fortaleza. Jogo que acontecerá amanhã, às 21h30, transmissão da Platinada, da Rede Globo, quarta-feira. E uma reviravolta, hein? PH foi poupado. E eu falei, não tinha necessidade do PH, gente. Porra, simplesmente pegar 35 horas de voo para ir correndo para Fortaleza e correr o risco de ser lesionado. PH hoje que acabou com a partida, encantou o mundo, esse lateral direito do Vasco da Gama. E vou dizer uma coisa aqui, ó. PH é seleção. Perfeito? E vou falar aqui, vou começar a campanha para que o Robert Renan seja convocado também para a seleção. Porque, vou falar uma coisa, esse zagueiro aí do Cruzeiro, Fabrício Bruno, nossa senhora, né? Mas, tirando onda, hoje, né, o nosso bravo PH disse, em tom de brincadeira, claro, deu muita repercussão, e está tentando trazer o Richarlison para o Vasco da Gama e o Bruno Guimarães, né? E o seguinte, o Vasco da Gama aí sem surpresas, né? A equipe é a mesma, o Diniz não está inventando, né? Laureano, qual é a equipe? Léo Jardim no gol. Como é bom a gente saber a equipe do Vasco da Gama de qual salteado, né? Léo Jardim no gol. Na lateral direita, Puma, tá? Na lateral esquerda, Piton, a melhor zaga do Brasil, Robert Renan e o Cuesta, as Torres Gêmeas. No meio, confirmadíssimo aí, Barros e Hugo Moura, Coutinho, Nuno, Rayan e também o nosso bravo Carlos Andrés Gomes no lugar do Vegete. Perfeito, pessoal? Esse é o esquadrão do gigante da colina. Pessoal, vamos falar aqui sobre a recuperação judicial.
muita gente torcendo para que dê contra, tá? Eu me posicionei contra essa recuperação judicial por achar que essa situação não fosse passar, tá? Mas passou. Se passou, a gente simplesmente, se houve um acordo lá na Assembleia Geral dos Credores, perfeito? Se houve esse acordo, a gente não tem que ficar procurando pelo em ovo. O que vale é que a dívida do Vasco da Gama está sendo reduzida em 60%, faltando apenas a homologação da juíza da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Daí, a gente toma conhecimento, tem benemérito botando contra. Porra, que tem aí advogado que é sócio do Vasco botando contra. E mais, hoje houve um pedido de impugnação de 8 credores, entre eles aí o Wendel, que tem um total de receber 19 milhões aí do Gigante da Colina, e eles alegam que a AGC, a Assembleia Geral, ela deve ser impugnada dos credores pela falta de legalidade e constitucionalidade na proposta de classe A dos trabalhadores, por conta daquela situação polêmica do desságio de 92%. Perfeito? Lembrando, hoje o administrador judicial entregou a doutora Caroline Rossi, lá da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a situação envolvendo a ata da Assembleia Geral. E por falar na doutora Caroline Rossi, a magistrada hoje bateu o martelo e solicitou que tanto o MP como também o administrador judicial, no prazo de 48 horas, se manifeste sobre o empréstimo que o Vasco da Gama solicitou junto à Crefisa. E acabou de sair. Quem torceu contra, chupa. Chupa que é de uva. Porque a situação é a seguinte. Acabou a notícia de agora, tá? Acabou de sair. A gente coloca aqui para vocês, o administrador judicial deu parecer favorável para o empréstimo de 80 milhões, tá? Da Crefisa. Isso sendo, falta o Ministério Público, que é o fiscalizador do processo, simplesmente dá ok, daí a juíza tende a deferir, ela deferindo, o Vasco vai ficar atrelado à Crefisa, porque vai ficar 10% das ações dadas aí como garantia à empresa e o Vasco só poderia vender mediante aí a situação da posição da Crefisa. Então, o Vasco, a gente torce aí para que dê tudo certo para o Vasco da Gama. E reforços, né? Que é o assunto aí. Uns paspalhos aí torcendo contra. Sabe, uns paspalhões torcendo contra o Vasco. É que a gente não tem por que mentir, porque se a gente mentir, a gente é cobrado. Tá? E o canal está aqui há 6 anos, quase de pé. Porque aqui a verdade prevalece. Eu disse na Par da Manhã, a imensa torcida vascaína, que havia 3 jogadores apalavrados com o Vasco da Gama. E vou reiterar aqui, para quem torce contra, ficar muito puto mesmo, mas para ficar muito puto, certo? O Alan Saldívia está acertado com o Vasco. A situação
do Luciano está muito bem encaminhada com o Vasco. A situação do jogador Arana, indo de vento a polpa. E vou repetir, quem está trazendo para o Vasco é o empresário do Alex Teixeira. E aguenta que de quebra aí o Brian Rodrigues também está chegando. Perfeito? Aí precisa a imprensa hoje vir e falar que o Vasco está aí iniciando um planejamento. A gente está falando isso já há muito tempo. Porque a gente tem total confiança no trabalho do Admar, pelo que ele está fazendo nesse segundo semestre aqui no Vasco. E está aí, ó, 3 jogadores apalavrados. Irmão, isso é a mudança de filosofia do departamento de futebol do Vasco da Gama. Parabéns, Admar. Está ensinando esses caras a trabalhar. Perfeito? Vem coisa boa aí e segura. Segura porque a tia Leila está chegando, certo? Quem gosta do Vasco não quer ver o Vasco metido nessa palhaçada. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!